Boa noite, meus amigos. Programa O Canto da Paz. Eu, Cláudio José, através da radioondacaeiras.com.br, junto com vocês. Obrigado pela presença de todos. Sejam todos bem-vindos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, no amor e na intercessão de Maria Santíssima por todos nós. É claro, junto com São José, com toda a milícia celeste, santos, anjos e arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, e com os nossos anjos da guarda. Aquele que estiver sintonizado já está confortavelmente em seu lar, em sua casa. Fique tranquilo, e eu peço àqueles que estão conduzindo o veículo, eu peço àqueles que ainda estão trabalhando ou estão sintonizados aqui pela radioondacaeiras.com.br, se tiver a chance de desligar-se para orar comigo neste momento e pedir auxílio do Espírito Santo para que sejamos iluminados exatamente por este programa, a reavermos as nossas ações em Deus, a pedir a Ele o discernimento para tudo aquilo que nos falta ainda, para estarmos intimamente ligados e reconciliados com Deus Pai Todo-Poderoso através de Cristo nosso Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa nos fortalecer neste momento, iluminando a nossa vida, e possamos receber também a intercessão da Santíssima Mãe de Deus, para que tudo isso se realize sem nenhuma contaminação do inimigo, sem nenhuma inveja. Que tudo seja feito de acordo com a vontade de Deus, com os planos de salvação que Ele tem por cada um de nós. Por isso clamamos: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Obrigado pela sintonia de todos vocês. Deixa eu aproveitar aqui e passar rapidinho uma conta para a gente já fechar no geral, tá bom? Fica assim: esses programas eu tenho feito essas 2 horas de programa tentando adiantar o máximo possível, e parece que nós conseguimos até um certo momento, porque agora vai entrar o tempo do advento na nossa Santa Igreja, que é a espera do Senhor. Então, eu fiz essa correria, esses momentos espirituais até agora, justamente durante essas 2 horas de cada programa, para que a gente pudesse sintonizar já e ter uma base muito forte de um geral da ação do Espírito Santo em cada parte da Bíblia, em cada parte da ação da igreja, em cada decisão do nosso clero e tudo mais. Então faltou ainda uma pequena parte que eu quero ver se eu consigo de boa fazer durante essas 2 horas. Por que isso? Porque o próximo programa a gente já vai tratar diretamente do advento, nós vamos tratar da parte do Evangelho, nós praticamente vamos voltar ao normal do que éramos com os programas antigamente, mas com uma grande diferença. Toda aquela instrução geral, toda aquela base geral sobre a espiritualidade que não se fala mais em nossa Santa Igreja, vocês já tiveram acesso. É lógico, foi bem a grosso modo. Então muita gente ainda ficou meia, pelo que eu conversei, teve muita gente ainda que ficou um pouco na dúvida e tal, tudo mais. Mas não se preocupe, porque está tudo lá gravadinho no YouTube, na página do Canto da Paz no YouTube.
Mas também, se não conseguir, é só pedir o link que eu passo diretamente para vocês. Vocês podem baixar. Eu estou tentando colocar no podcast também para ficar fácil, né? Por conta do tempo e da correria, ainda não tive esse tempo de fazer essas coisas, mas está lá no YouTube. Inclusive, esse programa também vai para lá. Ou seja, são praticamente 8 horas de programa ininterrupto, dando uma base muito forte e bem assim no geralzão, para que as pessoas entendam que não é simplesmente você abrir o evangelho e sair proclamando a palavra. É lógico, ela está certíssima de acordo com aquilo que está escrito, mas a parte espiritual, essa que nós estamos trazendo através desse programa para todos nós, não está sendo colocado mais, principalmente nos momentos em que mais necessitamos ouvir essa parte, essa instrução espiritual que é na Santa Missa. E não está acontecendo, não está mesmo. É sempre aquela homilia de explicações, isso quando eu não ia falar, mas eu vou falar. Quando você não pega esses livretos e panfletos da liturgia diária, que está forrado de más intenções e da teologia da libertação. Mas não vou entrar nesses méritos, porque esse programa ainda está voltado totalmente à ação espiritual. Muito bem, então retomando toda a ideia da parte da espiritualidade, vamos pensar no seguinte: nós estamos constantemente em ataques espirituais. Por isso que a importância desse programa, de tudo que foi falado, daquele tempo atrás, no começo, quando eu retomei aqui através da Rádio Onda Caieiras, por esse programa O Canto da Paz, foi tudo bem planejado pelas coisas de Deus, aos olhos de Deus e pela permissão dele. Muita oração, joelho no chão, intercessão e tudo mais, para que a gente pudesse resgatar o verdadeiro valor de tudo aquilo que é falado. Só que existe um certo momento em nossas vidas que nós não estamos percebendo, que é o ataque espiritual sobre nós. Se nós, de repente, não temos essa ideia do que seja, porque eu ainda comentei a respeito do Concílio Vaticano II, de lá para cá houve muita mudança, houve muita transformação, tiraram muita coisa, não se falava mais do inferno, não se falava de muitas coisas que existem. E principalmente nessa parte aí, da contaminação espiritual, da ida para o inferno, em todos aqueles que estão em pecado mortal. Então precisamos tomar um cuidado muito grande com isso. E pelo que eu vejo, diversos sacerdotes estão preocupados com o rumo da igreja, principalmente por conta dessa sinodalidade, essa farsa que estão fazendo pela igreja, querendo se usar, querendo colocar democracia, tirar a hierarquia da igreja, essa que liga as coisas da terra aos céus e desliga as coisas da terra aos céus, onde aponta diversas heresias. Quer dizer, estão fazendo uma salada de coisa e tem muita gente caindo no erro de concordar com tudo isso porque não percebeu mais. Tiraram essa parte espiritual e as pessoas não percebem mais aonde elas estão sendo enganadas, porque tirou esse vínculo com as coisas de Deus. A partir do momento que a igreja liga as coisas na terra com as coisas do céu, através da sucessão apostólica e com toda fidelidade em Deus, nós também sentiremos isso, porque através de Cristo nos veio a luz, nós retomamos a luz, e através disso veio o nosso batismo, e no batismo veio o quê? A confirmação pelos dons espirituais. Então nós estamos intimamente religados a Deus pela figuração de Cristo, não entenda mal essa figuração, tá? Pela pessoa de Cristo. Então através dele nós vamos nos reconciliar. Ele mesmo nos disse: somente chega ao Pai através de mim. Então todo aquele que crê em mim, todo aquele que ouve a minha voz, está ouvindo a Deus. E todo aquele que se entrega a ele, se entrega a Deus. É uma ligação direta. E a Santa Igreja está por sucessão apostólica que vem desde o Papa
por todo o clero até nós, tem que estar com essa ligação na fidelidade máxima. Não pode haver desvio, não pode haver erro, não pode haver essa conscientização errada que estão fazendo justamente com essa igreja sinodal. Mas isso eu também não vou me aprofundar agora. Agora, eu reservei aqui, eu passei para alguns que eu sei que são intercessores no meu grupo de WhatsApp. Eu passei há um tempo atrás a respeito dos ataques espirituais, principalmente nessa parte de intercessão. Mas eu quero passar para todos nós agora, para nós trabalharmos como intercessores pela igreja, intercessores pelo esse caminho de entrega, de oração, realmente voltados para nós sermos justificados na fé e não mais pelas leis. Agora, para que a gente entenda, eu reservei 3 momentos especiais. Existem muito mais, tá? Existem todos os momentos, eles estão registrados dentro de cada evangelho, momentos de ligação íntima, através da ação espiritual de Deus para todos nós. Mas eu reservei esses que são os mais fortes e os mais fáceis de se notar, até que as pessoas que nos ouvem, até que nós consigamos voltar a fazermos uma única igreja, una, santa, católica, apostólica, romana. Então eu reservei isso, tá? Primeiro, é lógico, o mais fácil de todos, e que a maioria que participa de grupo de oração, a maioria que lê a palavra de Deus reconhece, em Efésios 6, onde ele nos pede, Paulo nos pede: revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Não é na terra, gente. É por isso que eu reservei esse em primeiro lugar: espalhadas nos ares. Ou seja, já é algo que vem desde lá de Gênesis. Desde Gênesis já é uma força espiritual que foi espalhada nos ares e que se praticamente, intensificou nessa caminhada, nessa jornada de 2000 e praticamente quase 2050 anos da igreja. A segunda parte, para que a gente reforce a nossa ideia a respeito do combate espiritual, da contaminação espiritual, ela está em Lucas 22, de 31 a 32, aonde também é uma parte muito forte e que direciona todo esse momento que eu disse no começo, da ligação da igreja com os céus e do desligamento da igreja com os céus, aonde Cristo diz a Pedro, Simão Pedro: eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como o trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua confiança não desfaleça, e tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. Esse confirma os teus irmãos, está bem claro a isso tudo, quando ele confirma a sucessão apostólica de todos aqueles que estão engajados na igreja. Todos nós seremos cerceados, do maior ao menor, desde o Papa, desde a pedra fundamental, desde tudo, passando por todo o baixo clero, que seriam os bispos, cardeais e tal, tudo mais, os sacerdotes, e nós, fiéis leigos. Porque se a gente faz parte, tudo que contamina lá em cima, contamina embaixo, não tem como desviar. Igreja una, santa, católica e apostólica romana. Então tudo que será ligado nos céus será ligado na terra, e desligado nos céus será desligado na terra. Por isso que é importante nós entendermos essa parte espiritual que nós vamos entrar agora, daqui a pouquinho. E falta só uma coisinha, para que nós possamos ter a certeza que quando nós estamos num caminhar duvidoso em nossas vidas, é por conta de toda essa ação, dessa falta de espiritualidade em Deus. Porque aqui diz na 1 de Pedro 5, de 8 a 10: sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio,
anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhes fortes na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos que vós. O Deus de toda graça, que vos chamou em Cristo a sua eterna glória, depois que tiverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará, vos tornará inabaláveis, vos fortificará. Dá um segundinho só. Muito bem, para que a gente ganhe tempo aqui, porque como eu disse a vocês, eu saí do programa aqui, o senhor já vai fluindo, né? A minha amiga Kátia falou, esses insights são muito, eu falei, são muito pesados, porque eu chego numa vontade de escrever, de um discernimento tão grande que eu passo horas ali, eu digo horas somando, né? 10 minutos aqui, 5 minutos ali, somando, e acaba saindo nessas 10, 12, 15 páginas de coisas que eu tenho que passar, não tem como, eu não posso guardar para mim. Então eu tenho que passar a todos, inclusive reforçar para mim as coisas. Então nós já tivemos uma ideia que esse ataque espiritual não é à toa, não é uma coisa que é um modismo. Não é um modismo como começou a acontecer aí com esse negócio de missa de cura e libertação. Isso foi um modismo. Toda missa é de cura e libertação. Mas deu-se ênfase a tudo isso e depois começaram a transformar outras missas em toda a questão para motivações. A missa do gaúcho, a missa do churrasqueiro, a missa não sei do que. Então começaram a fazer realmente uma salada com as coisas de Deus e perderam totalmente essa ligação, essa espiritualidade com Cristo nosso Senhor, e acima de tudo perderam o respeito com as coisas de Deus. Isso é muito perigoso, é perigosíssimo isso, porque a gente se afastando dessa coisa espiritual, desse lado espiritual em nós, não nos resta mais nada, simplesmente os prazeres do mundo, as contaminações do mundo. Muito bem, não desviando, porque já está vindo coisas aqui para me escrever novamente, eu não quero agora, que senão não consigo dar continuidade ao programa. Então veja bem, gente, quando somos chamados a servir, nós enfrentamos com certeza lutas espirituais a todo momento, e no decorrer dessa caminhada, quando tentamos avançar nas coisas de Deus, é tudo uma coisa só. Por inveja de Deus, o encardido desceu, foi tirado dos céus, foi atirado na terra. E todos aqueles que se voltam para Deus, com certeza, ele vai ter inveja, ele vai querer atacar, ele vai querer sugestionar, desviar o caminho e tudo mais. Já basta ver lá em Gênesis o que ele aprontou. Muito bem. Uma das principais estratégias do inimigo é fazer com que nós sejamos enganados e não percebendo as coisas que nós estamos, que está sendo sugestionado para nós. A gente não percebe nada que acontece ao nosso redor. Então fica assim. As coisas principais e a principal estratégia dele é se usar das verdades que existem no Evangelho, mas com intenções subliminares, com intenções tendenciosas para que nos desvie da ação de Deus. Ele vem com uma verdade mastigada, com uma falsa verdade mascarada, para que chegue um momento a gente não perceba mais. Porque é tão gostoso a maneira como é colocado para nós, que a gente acaba se desviando do verdadeiro caminhar, que é a virtude de fé. Muito bem, geralmente a gente assume que essa luta que nós estamos enfrentando é uma coisa natural. Não, essas coisas que estão acontecendo não tem nada a ver com o inimigo. É o que eu acabei de falar agora, que a gente praticamente caminha como se
fosse normal uma discussãozinha dentro da igreja, fosse normal alguém dar um palpite que saia fora do magistério da igreja, a gente não se dói porque a gente não sabe a realidade e o perigo que tem de deixar contaminar a outros ouvidos. Então a gente não proíbe, a gente não barra, a gente não chega com uma verdade na pessoa, porque a gente também não conhece, a gente não vai atrás, a gente tem vergonha, tem aquele famoso respeito humano. Olha o evangelho de hoje, como é que é o respeito humano, até mesmo com a mãe de Deus, a mãe de nosso Senhor. Olha lá depois, tá bom? Então, como eu estava dizendo, muitas pessoas não percebem essa malícia do inimigo. Então tudo é normal. Quando eles chegam com essa sinodalidade, dizendo dos pobres, dos coitados, dos flagelados, das guerras, e começa a adocicar a mente das pessoas, todo mundo vai concordar. Porque é lógico, é uma coisa triste. É uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Mas não é uma coisa em que a gente tem que dar um valor superior às coisas de Deus. Nós somos culpados por todas essas coisas que andam acontecendo. Isso é verdade. Mas nós temos que prestar atenção nas coisas de Deus, nos instruirmos com as coisas de Deus para podermos reagir de acordo com a vontade de Deus sobre todas essas coisas. Senão nunca vai ter fim. Nunca. Ora, você sana uma guerra aqui, começa outra lá. Você resolve o problema de uma fome aqui, começa outra ali. Mas o que está faltando? É simples, gente. Eu falei isso já nos programas passados, onde a gente vai reconhecer da falsa igreja. Essa igreja que está dentro da nossa igreja católica, apostólica, romana, e que eles querem agora incutir com esse nome de sinodal. Falta conversão. A partir do momento que se crê em Deus, a partir do momento que se entrega totalmente a Deus, nós vamos ser sanados dos nossos propósitos pessoais, das nossas razões humanas, e vamos começar a vivenciar as coisas de Deus, vivenciar com mais intensidade as coisas da igreja e conseguir realmente resolver esses problemas de fome, de guerra, de tudo mais. Não vou nem entrar nos méritos agora, senão nós vamos realmente... Não vai dar tempo, gente, não vai dar tempo. Vamos lá. Mas deu para entender essa parte. Amai a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. Então tudo que vier, pergunte a Deus. Tudo que vier, fale com Deus. Tudo que vier, escute a Deus. Mas tem que estar de acordo com os sacramentos da igreja. A gente tem que estar na graça. A gente tem que estar com os joelhos no chão. Não adianta ficar se usando desses recursos da mídia, dessas razões humanas e falar, não, realmente isso deveria acontecer, realmente esses problemas, a solução é essa e tudo mais. Eu já ouvi besteiras como assim, a igreja deveria vender, porque a igreja é muito rica, deveria vender tudo e dar para os pobres. Ótimo, tá certo. Cristão não, é pagão batizado, tá certo, pagão batizado. Por mais que ela tivesse autoridade para vender tudo, porque não tem essa autoridade, isso aí já é tombamento da Unesco, aquela coisa toda. A maioria das coisas não tem, mas digamos que tem autoridade. Pega tudo, peso em ouro, aquela coisa toda, vende tudo, distribui dinheiro para o mundo todo. Olha que bênção. Acabou a fome do mundo, não é, o pagão batizado? E a hora que acabar a comida? É isso, gente. Nós estamos praticamente vinculados ao segundo mandamento, que é amai o vosso próximo como a ti mesmo, como eu vos amei. O próprio Cristo nos diz. Mas a gente fica preso no segundo mandamento. Ou seja, a igreja, essa igreja que está se formando dentro da igreja, está fazendo aquilo que é o mais terrível de todos. É apagar o fogo e não o foco do incêndio. Não apagar a base do incêndio. Então, existem vários focos, desculpa, tá?
quase que deu um trocadilho aqui. Mas assim, existem vários focos onde vai se apagando, mas acende em outros lugares e tal. Mas a base mesmo, a coisa mesmo, a conversão, acreditar em Deus, se entregar a Deus e realmente se voltar para Deus, para ser instruído por Deus, acontece o que aconteceu lá no Êxodo, que todo mundo com aquelas orações israelitas viviam reclamando, e a hora que separou a espiritualidade de vez, que Moisés subiu ao monte, deixou a parte espiritual longe de Arão, que era a parte física, a parte sacerdotal. O que aconteceu com Arão? Fez bezerro de ouro para agradar o povo, ou seja, ele apagou somente os focos, ele não apagou a base. É isso que nós temos que ter em mente, gente. Então, muitas pessoas assumem erroneamente que Satanás é estúpido, mas ele sabe das ações e ainda mais, ele conhece a criação de Deus, ele estava lá em cima quando foi criado. Ele sabe, ele tem acesso ao livro da vida de todos e ainda ele continua se metendo lá, porque ele entra nas igrejas, ele entrava nas sinagogas, ele entra em qualquer lugar que ele queira e com a permissão de Deus, porque Deus não pode se desfazer na presença dele. Ele não tem autoridade nenhuma, mas ele fica fuçando. Tanto é que a gente pode lembrar, por exemplo, de Jó. Ele foi até lá em cima e falou: ó, o seu servo parece ser bom servo, não é isso? Deixa eu testar ele, para ver se realmente ele se volta para ti. A hora que nós cercearmos tudo isso, a hora que nós, eu digo o reino dele, né? Cercear toda a vida de Jó. Olha o que fez com Pedro e que está fazendo agora nesse momento, avisado sobre todas as condições de Nossa Senhora, de todos aqueles santos anjos da igreja, também como o Beato Palau e muita gente, foi dado avisos que ele viria cercear e continuaria cerceando. Mas aí entrou o Concílio Vaticano II, que escondeu praticamente toda a razão e a verdade e deu nisso que deu. Muito bem, não vou me aprofundar, porque isso é uma outra história ainda. Vamos lá. Então, as pessoas, ele estuda todo o nosso comportamento e ele conhece a criação a ponto de nos sugestionar, a ponto de fazer até mesmo que ele caia em descrédito. Essa banalização, você vê quantas seitas existem por aí banalizando praticamente. Filmes então nem se fala. Filmes, desenhos para seus filhos, para os nossos filhos, desenho onde colocam todos, você vê que tem sempre desenhos de grupinhos, seja de menininhas, de menininhos, tem sempre um diabinho ali no meio, tudo amiguinho, somos amiguinhos, a gente convive bem. Filmes como aquele do Encardido, em que ele é um amigo que ajuda todo mundo gosta dele, ou seja, aquele famoso, ele não é tão feio como se pinta, como a gente borda, como a gente desenha. Então essa banalidade faz com que as pessoas comecem a fazer com que ele caia no descrédito. E é justamente o que ele quer. É a manipulação desse descrédito para chegar em você e falar: vai lá, não tem mal você fazer isso, afinal tudo é de Deus, eu sou criação de Deus, tudo é divino, no final você vai ser salvo. Tá certo, vai nessa. Então, ele sabe como seduzir as pessoas e não é com mentiras. Ele traz toda a verdade com ele também. Só que uma verdade, como eu disse, falsa. Uma verdade falsificada. Como ele chegou para Eva. Não é verdade que vocês foram proibidos de comer a maçã? Quer dizer, maçã, a fruta da árvore no centro do paraíso? Não é verdade? É verdade. Então, ele disse que vocês vão morrer, né? É verdade, tá vendo? Uma verdade. Ele chegou para Cristo e falou o quê? Eu sei que tu és o Filho de Deus, você está passando fome aqui no deserto. Transforma essas pedras em pão e come. Não é assim? Mas qual que é a intenção subliminar de tudo isso? A intenção tendenciosa de tudo isso? É uma redundância, né? Intenção tendenciosa. Mas fica assim, tá bom?
Dá para entender. Então, é uma maneira dele enfraquecer as coisas de Deus também. Porque se nós banalizamos o pecado, nós vamos banalizar o quê? O inferno, nós vamos banalizar o pecador, nós vamos banalizar até mesmo a vinda de Cristo. Cristo veio à toa. O nosso querido Papa Francisco disse que o inferno não existe. Temos que rezar e orar muito por ele. Porque se o inferno não existe, Cristo veio fazer o que aqui? Nós já estamos salvos, o inferno não existe. Se a única razão de Cristo ter vindo até a terra era realmente para salvar o povo e não existe, então tá de onda. Falar nisso, você quer participar, gente? 44 42 08 44 é o telefone aqui da Rádio Onda. Põe o 11 na frente, tá? 44 42 08 44, radioondecaeiras.com.br. Então, dado as devidas explicações, certo? E nós vamos perceber, se nós pegarmos as cartas apostólicas antigas de papas como Pio V, Leão XIII, Pio X, nossa, se nós pegarmos, nós vamos ver que eles atacavam conscientemente e com toda a garra, com toda a gana, realmente eles combatiam todas essas heresias, esse modernismo, toda essa coisa que eles queriam fazer na igreja, que hoje praticamente eles ganharam uma brecha onde estão se infiltrando. Então esse relativismo, que as coisas são relativas demais, como eu acabei de dizer aqui na questão do inferno, o Papa relativizou tudo. Se o inferno não existe, Cristo não veio. Ou se veio, veio à toa, não precisava ter vindo. Não tem tanto poder assim. Não existe o mal, podemos fazer o que bem entendemos. Dai-nos bezerros de ouro e vamos ser felizes. Não é assim? Porque ao fim e ao cabo, como nós mesmos já fomos enganados, eu já falei sobre isso, no finalzinho a gente canta aquela musiquinha do ladrão perdoado. Coitado do ladrão, ele se arrependeu e foi perdoado. Também uma grande enganação que existe na palavra, na boca desses sacerdotes que existem por aí. Aquele ladrão não se arrependeu, aquele ladrão não foi perdoado. Ele subiu aos céus para ser julgado. Porque o caminho dele já era direto para o inferno. Mas Cristo deu uma chance justamente por conta dele ter tido esse encontro pessoal com Cristo. Ele reconheceu quem era o Cristo. E reconheceu o fator por que ele veio até nós. Então como é que o inferno não existe, gente? Deu para entender? Muito bem. Agora, o nosso querido servo de Deus, ele dobra o joelhinho lá e tudo bonitinho, e ele reza, ele faz uma série de coisas. Graças a Deus, porque é uma forma de nós nos reconciliarmos, é através da oração, do clamor, das súplicas. Senão, até mesmo Cristo teria ensinado errado para nós, porque o que mais rezava era ele. Ele rezava no mínimo 3 vezes por dia por conta do judaísmo, das leis judaicas. Ele rezava 3 vezes por dia. E ainda mesmo assim subia aos montes à noite para continuar rezando. Então o nosso caminho é esse. E os apóstolos perceberam, tanto é que pediram para ele: Senhor, ensina-nos a rezar. E foi o que ele fez. Ensinou todos a rezar. Muito bem. Só que o que acontece? Por nós estarmos ainda nesta nuvem de enganação, que já vem vindo já de um tempo para cá, nós não estamos percebendo algumas coisas sobre ataques espirituais em nós, e a gente não está se dando conta do combate, da necessidade do combate que nós temos que fortalecer para crescer mais na fé. Então, a gente chora, a gente clama, a gente dobra o joelho, a gente faz de tudo conforme os mandamentos, a gente segue os preceitos religiosos da igreja, mas a graça não acontece. Por quê?
porque nos foi tirado essa ideia do combate espiritual. Como eu disse no começo, hoje parece um modismo, mas não é. Inclusive, graças a Deus, pessoas como Pedro de mania de falar o nome de Pedro, né? O Duarte Lara, o padre Duarte Lara, é que eu ia falar padre, eu falei Pedro, desculpa. Padre Duarte Lara, que é o mais que está em evidência em questão dessa parte de ataques espirituais. É o que mais está ali com realmente um grupo que está levando as pessoas a crerem e a voltarem a se defender desses ataques espirituais. E nós precisamos ficar atento com isso. Padre Duarte Lara. Tinha o Padre Rufus, para quem lembra, na Canção Nova. Ele era não sei se era indiano, não lembro, era mais ou menos por aí. Vocês me desculpem, gente, né? A minha idade não permite lembrar agora. Mas ele falava muito sobre esses ataques, sobre infestações, sobre tudo. Contaminações até mesmo de pessoas de dentro da igreja. Ele alertava a todos. Então houve um espaço entre o Padre Rufus e o Padre Duarte Lara. Realmente parece que a mídia andou meio perdida, mas agora voltou com força total. Então nós temos outros sacerdotes que estão nesta mesma linha de alertar o quanto nós temos e devemos nos fortalecer. Por quê? Primeira coisa que a pessoa sente, geralmente, é uma falta de paixão espiritual. O que é isso? O inimigo, ele vem para roubar a nossa força de desejar as coisas de Deus em nossas vidas. De repente, a nossa vida de oração, todo aquele momento que a gente faz, como eu disse, né? Parece que não dá certo, tá um negócio meio vazio, nós estamos como ovelhas sem pastor. Nós ficamos parados e nada acontece. Nós não recebemos a graça. Então, esse nosso compromisso está sendo testado. E nós não conseguimos força para seguir a cada dia mais desejando as coisas de Deus. A gente vai naquela toada, só cumprindo os preceitos. Malemar vai à missa, mas também vai daquele jeito. Comunga então, Virgem Maria. Sabe como, né? E parece que conforme a gente vai caminhando, a gente está sempre no ponto de partida. A gente não sai disso. Essa falta de paixão espiritual é um ataque. É um ataque a nós. Porque quando surgem problemas que são normais na nossa vida cotidiana, no meio das nossas amizades e relacionamento, até mesmo em meio à nossa comunidade, a gente não consegue ver que isso não é normal. A gente não consegue ver que isso não é normal. A gente trata com uma certa normalidade. Não, tudo bem. Olha, ele falou lá, mas eu também acho que está certo, sabe? Os padres deveriam casar, a mulher deveria ser papa. Não, tá certo, sabe? Não precisa de conversão. A gente vai perder muita gente na igreja e o dízimo vai cair. Não é isso? A preocupação é essa. Então essa primeira parte, gente, precisamos tomar cuidado com isso. Que essa falta de paixão espiritual nos faz com que a gente se afaste da verdade da palavra de Deus e não lute por ela. E isso futuramente nos vai ser cobrado. Lembra da parábola dos talentos ali? Domingo? Exatamente. Tinha uma ação muito espiritual ali, muito forte para todos nós. Mas a gente vai voltar em tudo isso com a graça de Deus. Segunda coisa que a gente pode perceber no nosso caminhar é uma extrema frustração. Durante esses ataques espirituais, o inimigo ele vai usar de uma variedade de circunstâncias para oprimir a nossa mente e trazer para nós frustrações. Já praticamente ligado ao primeiro momento em que a gente nada e morre na praia praticamente, tá? Então a gente
se sente como se estivesse passando pelos movimentos ali na hora e não consegue ter uma reação. A gente simplesmente passa pelos movimentos, a gente não consegue reagir, entendeu? Boa noite, meu amigo, tudo bem? Seja bem-vindo, Moisés. Espera aí que eu já falo com vocês, Moisés. É só para não perder aqui a linha de pensamento. Então essa frustração também nos causa irritação e vai fazer com que a gente fique irritado, não com a pessoa que está desviando dos caminhos de Deus e contaminando os outros. Pode ser nosso amigo de comunidade, pode ser amigo de muito tempo, pode ser até mesmo o nosso pároco. O nosso pároco pode ser quem for. A gente não se frustra com eles, a gente vai ficar frustrado conosco. Por quê? Porque a gente não vai saber o porquê que nós não reagimos. Por que a gente aceita tudo e não consegue reagir? Por que a gente abandona as coisas de Deus para viver essa amizade, essa falsa amizade contaminante? Então a gente, por qualquer motivo, tem vontade, muitas vezes, porque ainda existe o Espírito de Deus dentro de nós, e às vezes a gente tem até vontade de dizer algo, mas quando começa a gente arruma encrenca, e a gente não tem base mais, a gente não lembra mais de evangelho, não lembra de mais nada, não vem nada na cabeça, e a gente acaba se irritando e se frustrando com essa situação. E o que acontece? A gente abandona a igreja. A gente fala, não gostei desse padre, eu não gostei desse pároco, eu não gosto desses irmãos na igreja, eu vou ali onde que me aceitam, eu sou bem recebido, mesmo sendo da mesma igreja, mas é até chegar de novo nesse momento, nesse ponto. Aí ele muda de igreja de novo, ou seja, ele não muda dentro dele, ele não vai buscar a razão daquilo que nós falamos no começo. Ele fica apagando os focos, mas a base do incêndio ele não apaga. Quer voltar-se para Deus completamente através do primeiro sacramento. Através do primeiro sacramento, do primeiro mandamento. Buscai a Deus sobre todas as coisas. Senhor, aonde eu estou errando, dai-me coragem, fortaleça-me, Senhor. E aí o Senhor, com certeza, com toda a misericórdia, vai derramar um livro de coisa para você estudar, para você ler, para você batalhar, mas tem que fazer dentro dos preceitos da igreja. Estar em comunhão espiritual diária, estar em comunhão física, através do corpo e sangue de Cristo transubstanciado, tem que estar com os sacramentos da igreja em dia, tem que estar na graça. Não adianta simplesmente ajoelhar, abrir a palavra de Deus, como o falecido Padre Léo falava, né? Fazer roleta russa, aí vai tirando coisas que não gosta, não, essa não serve, essa palavra não serve. Quando tira uma coisa boa, ai, Deus é maravilhoso, é isso que eu quero, é isso que vai acontecer. Não, nada disso, gente. Para com essa asneira. Amém? Muito bem. Esse para com essa asneira é pro Cláudio aqui, tá? Não é para vocês não, fica na paz. E aí, sobre tudo isso, emendando, há uma confusão dos propósitos. Porque se a gente já não para no lugar onde a gente deveria ficar, caminhar, aturar e saturar-se das coisas de Deus para enfrentar, em lugar nenhum do mundo a gente vai estar em ordem. Porque durante esse ataque espiritual, muitas vezes, a grande confusão vai acontecer na direção espiritual. Mas nós não temos essa base de direção espiritual. E é um dos principais objetivos de um ataque para afastar a gente do destino. Eu tive esses problemas. Vocês estão sempre, e percebam, vocês vão sempre perceber, eu sou uma testemunha viva de tudo isso que sempre é falado aqui. Eu vivi todas essas coisas dentro da minha comunidade, dentro da minha igreja, a ponto de um dia, em oração, o Senhor começou já a me mostrar sinais de que eu deveria voltar para essa comunidade e permanecer. Aconteça o que acontecer,
permanece firme. E eu tenho realmente passado por poucas e boas, mas graças a Deus eu tenho encontrado muita gente que apoia, e que eu pude direcionar também e ser direcionado, ajudar e ser ajudado. Quer dizer, essa parte da igreja que é difícil para todos nós. É difícil para todos nós viver essa comunhão como igreja. Não é fácil, gente. Mas essa é a nossa base. Não adianta falar, eu rezo em casa. Em casa você não é igreja. Você é uma célula da igreja. Para sermos igreja, por isso que Cristo falou, sobre ti eu edificarei a minha igreja. Não é sobre ti, você reza na tua casa. Então nós temos que nos suportar. Por isso que Cristo diz, suportai-vos uns aos outros. Ou seja, dê suporte. Só que prepara-te para a aprovação, porque você vai conhecer a palavra, você vai estar em oração, você vai estar em conexão, espiritualmente ligado em Cristo nosso Senhor. Ele vai te ungir, Ele vai interceder por você, como Ele intercedeu desde o começo por Pedro, orando por ele e confirmando a todos os irmãos, a todo o clero, por todos nós. Então você vê como é uma reação em cadeia, mas tudo dentro da espiritualidade de Cristo nosso Senhor. Então é isso que acontece com todos nós. Nós temos que viver isso, dar suporte, mesmo que nós vamos receber pedradas, porque Cristo passou por isso também. Ele deu suporte para todos, só alguns aceitaram. Nem todos aceitaram, tanto é que ele foi crucificado. E todos os apóstolos, todos os santos da igreja, todos seguiram pelo mesmo caminho, onde ele já avisou. Você quer servir? Abandone-te a ti mesmo, pegue a tua cruz e siga-me. Então não começa com coisa. E suportai-vos uns aos outros. Dá suporte para que todos tenham coragem nessa caminhada. E aí vem aquela coisa em que realmente é uma coisa que engana as pessoas. Engana. Quando se diz a paz de Cristo, não é essa falsa paz do mundo. Não é essa paz onde as pessoas falam, não, Jesus já morreu por mim, agora eu vou comprar uma rede, amarrar entre dois coqueiros, tomar minha caipirinha na beira da praia, eu estou na paz de Jesus, né? Tudo zen. Zen compromisso, zen dor de cabeça, eu não tenho que suportar os irmãos que são falsos, eu não tenho que suportar, eu estou bem, eu tenho um trabalho bom na minha vida, eu estou bem, recebendo bem meu dinheirinho, estou guardando, tenho uma poupança lá guardado um dinheirinho, olha, eu estou na paz. Essa paz de Jesus não é essa paz de Jesus. A paz de Cristo é inquieta. São João Maria Vianney, se eu não me engano, e alguém que esteja aí no ar pode confirmar para mim se essa frase é dele. Eu lembro mais ou menos que deve ser dele. Disse que se nós não estivermos batendo de frente com o demônio, com o inimigo, com o diabo, com o encardido, o nome que você quiser dar, é porque nós estamos caminhando junto com ele. Então o que vem a nós? Uma falsa paz. Uma amizade onde você faz um grupinho do ódio do bem ali, fica só entre aqueles que você gosta. Isso é uma paz enorme, ninguém vai te incomodar. Porque a partir do momento que você espirrar, todo mundo vai falar saúde, Deus te abençoe. Olha que bacana, gente. Agora, e aquele irmão que não vai com a tua cara? Você rezou por ele? E aquele inimigo seu que fala mal de você, você rezou por ele? E aquele irmão que te ofendeu, você foi lá buscar o perdão? Se reconciliar com ele? Aí é que está. Então, essa falta de paz em nós, realmente é porque nós estamos engajados e nós seremos atacados, porque cada vez mais que nós nos engajarmos em Cristo nosso Senhor pela Santa Igreja, nós vamos ter realmente uma falta de paz, porque o inimigo vai pegar todos os seus que estão à sua volta, aqueles fracos na fé, vai envenenar, vai contaminar, vai fazer de tudo para que eles entrem em conflito com você.
graças a Deus, você vai ter por quem rezar por um bom tempo. É assim que tem que ser. Louvai ao Senhor por todos os momentos. Louvai pelos inimigos, louvai pelas dificuldades, pela falta de emprego, louvai pela falta de dinheiro, louvai por tudo. E principalmente pela falta de paz, porque você está rodeado de leão que está rugindo, querendo te devorar. E aí tem aquela parte que a gente realmente fica cansado e lento demais. A gente sente uma falta de energia, de vitalidade, sabe? Muitas vezes é um resultado de um ataque prolongado. Eu passei por um ataque que eu falei para vocês aí por 10 meses praticamente. Por 10 meses. Um ataque que dia e noite me tirou o sossego, me tirou o sono. Me fez de madrugada estar diante do Santíssimo. Porque eu, como ministro da palavra, eu tenho a chave. Então eu fui diante do Santíssimo clamar, chorar, gritar, espernear. Passei por tudo isso durante praticamente 10 meses de luta espiritual. Porque é o seguinte, Deus me mostrava misericórdia por mim, por essa luta espiritual que eu tenho, que eu tive. Deus mostrou misericórdia por mim, mas Ele permitiu esse espinho na carne, como permitiu a Paulo, como permitiu a Pedro, como permitiu a Davi, como permitiu a tantos outros, até mesmo por Moisés. Por todos eles permitiu um espinho na carne para que a gente desperte e saiba do nosso lugar humildemente onde a gente tem que ficar. Ou seja, totalmente dependente das coisas de Deus. Então não é possível você querer vivenciar um segundo mandamento se nós não vivenciarmos o primeiro mandamento. Essa é a parte espiritual que a gente não está entendendo. Então, o que nos acontece? A gente vai ficar cansado mesmo. Vai ficar cansado porque a nossa cruz se torna pesada. Mas a todo instante nós vamos lembrar: vinde a mim que eu vou aliviar o peso. Não que Ele vai tirar a cruz de você. Ele já fez, ele já morreu por nós. Já foi crucificado por nós. Meu querido amigo, espera só mais um pouquinho que eu já falo com você, tá bom, Moisés? E Ele já fez isso por nós. Então, o que Ele vai mostrar em contrapartida daquilo que você está passando? Que isso é por um fortalecimento espiritual, é para a glória de Deus, para a glória das coisas da igreja. Entendeu? Então esses 10 meses, o que eu ganhei com tudo isso? De ter passado noites em claro, de joelho no chão, clamando a Deus por misericórdia. E Ele me atendeu. Me atendeu exatamente com a seguinte palavra: servo, você não fez mais nada do que a tua obrigação. Servo inútil, você não fez mais nada do que a tua obrigação. Por isso que eu falei que no evangelho de hoje, Lucas 11, 28, onde diz para Maria, a própria mãe dele, escolhida por Deus, e o que ele diz? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão esses que ouvem a minha palavra. É como se dissesse a ela: eu não tenho respeito humano. Você precisa aprender as coisas com as coisas de Deus. Você precisa entender as coisas como as coisas de Deus. Então despoja-te de ti mesmo, mesmo que você saiba de todas as razões de Deus, através das razões humanas. Você precisa saber das razões agora espirituais. Este é o momento para todos nós. E aí, é lógico que depois de toda essa luta, nós vamos ter o quê? Um desejo enorme de abandonar a tudo. Por isso que nós temos que nos agarrar a Deus. Porque todos nós nascemos com um propósito único, cada um com um plano de Deus para si. Então, como Ele criou um propósito para cada servo, Ele também deu dons e graças únicos para que esses planos fossem cumpridos. Então, quando uma pessoa vive no alto do chamado, ela prosperará em várias áreas, receberá bênçãos por se destacar nessas áreas, para a qual
ele vai usar o melhor de si, o melhor desses dons que é concedido por Deus. Então o que acontece? O servo ele vai começar a se sentir assim, na crista da onda, né? Eu tenho os dons de revelação, eu tenho os dons de línguas, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E aí o demônio vai alimentando, porque ele já chegou lá. E é uma coisa que eu quero explicar a todos nós, que em Josias mostra claramente o que acontece com o servo. Josias estava na frente do Senhor e à sua direita estava o inimigo, o acusador, acusando de tudo aquilo que ele era, aquele humano errante. E do lado esquerdo estava quem? Aquele que tem o nome de o defensor, o Paráclito, o Espírito Santo de Deus, para traduzir tudo aquilo que Josias fez. Então toda vez que o servo estiver cada vez mais subindo na crista da onda, perder a humildade e tudo mais, pode ter certeza que o inimigo ali está cerceando você, te alimentando das coisas boas. Olha, você não vai morrer, você vai ser como Deus, pode comer dessa fruta que nada vai te acontecer. Você entendeu como é que é? E aí o tombo é certo. Por quê? Porque ele quer provar diante de Deus que nós não somos capazes. Nós somos pecadores, nós somos servos realmente manchados do pecado desde o começo. E nós não merecemos a graça e a atenção de Deus por nós. Então ele vai se usar de recursos falsos, de alegrias falsas, que se chama euforia. E todo mundo chama de alegria, mas não é. A alegria falsa chama-se euforia. Shows, carnaval, programas de TV e toda essa parafernália de coisas, músicas seculares, isso tudo nos dá euforia, mas é uma falsa concepção de alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor, em todos os momentos. Quem escreveu isso? Estava na cadeia, escreveu 16 vezes em 4 capítulos. Alegrai-vos sempre no Senhor, sob surra, cusparadas, apanhou demais, fome, frio. Alegrai-vos sempre no Senhor. Essa é a verdade. Então, simplificando tudo isso, nós temos que entender que nós vamos chegar num momento em nossas vidas, nós vamos abandonar aquela lição de casa. Eu posso até sugerir a mesma lição de casa de Paulo, o apóstolo. Ele fazia a lição de casa certinho, só que praticamente era uma lição de casa que estava colocando ele na superioridade das coisas de Deus. E aí quando Deus chamou ele para fazer a lição de casa verdadeira mesmo, teve que dar aquela cerceada, né? Permitir que ele caísse por terra, permitir que ele ficasse cego durante 3 dias, para que ele se humilhasse, para que ele perdesse todas as patentes que ele tinha, para vivenciar a espiritualidade e a verdade de Deus, somente isso. Então Deus se obrigou praticamente, na figura de Paulo, a perder as razões, que ele perdesse as razões de Deus humanas e começasse a ter as razões espirituais. Aí sim, ele se tornou esse apóstolo que ele é até hoje, tá bom? E aí o que acontece quando a pessoa não consegue crescer espiritualmente? Ele volta àquela servidão antiga, como aqueles israelitas queriam fazer. Voltar-se para a mesma escravidão do Egito. Araão, faça-se para nós um bezerro de ouro, porque nós gostamos de ser felizes como éramos antes. Feliz pecador, feliz saciados com as coisas do mundo, feliz porque nós nos abraçávamos, nós festejávamos em meio aos nossos próprios pecados, mazelas e sujeiras, sem ter que nos voltarmos praticamente e unicamente fiéis a Deus, porque Moisés já não estava mais lá. Então essa parte toda é a parte desses ataques espirituais que a gente, como servo, tá? Se tiver que colocar agora
uma separação sobre tudo isso, então pode-se dizer que é uma parte do servo em si. É comunitária, é uma igreja, tudo bem, mas é mais voltada ao servo, porque assim, existem muitos problemas nas famílias, aí esses problemas eles vêm de infidelidade, luxúria, pornografia, pedofilia, incesto, olha, uma variedade enorme de problemas. Todas as abominações que nós praticamos como ser humano nos afastam de Deus e abrem portas para o inimigo se infiltrar. Mas nós temos que lembrar uma coisa: o inimigo ele é somente espiritual. Então todas essas coisas que nós praticamos é espiritual. Não existe, mas é o desejo da carne, espiritual. A carne é só um reflexo daquilo que deverá ser usado para santificação. Por isso que, daqui a pouco eu vou falar, nós somos batizados. A gente deixa de ser criatura para sermos filhos de Deus. E através disso nós recebemos os sacramentos e os dons do Espírito Santo. Nós recebemos o sacramento do batismo e os dons do Espírito Santo para nos fortalecer e usarmos a nossa carne para um dia lá no final nós fazermos parte da ação redentora de Cristo, ou seja, nós vamos morrer como Cristo morreu. Cada um ao seu plano de salvação. Cada um ao seu plano de salvação. Deus tem um plano para cada um. Então a forma de morrer é de cada um, tudo bem, mas são os planos de Deus. Mas essa morte física é uma morte que faz parte da ação redentora em Deus, através de Cristo. Por isso que ele falou: não se afaste de Jerusalém, seja o mais santo possível, porque você vai ter que se doar na carne para fazer parte dessa ação redentora e merecer o reino dos céus. Deu para entender como a lógica toda está voltada para a espiritualidade? Então nós temos que combater essa fraqueza na carne, porque é um momento espiritual que nós temos que fortalecer. Como é que a gente combate a fraqueza na carne? Jejum, abstinência, penitências, isso que é. Nós temos uma vasta gama de informações sobre como realizar isso. Hoje eu coloquei pro pessoal no grupo de transmissão, quando o Padre Léo falou: como é que está seu joelho? Mas eu estou desesperado, eu estou quase morrendo, minha vida está uma desgraça, eu estou perdendo meu marido, eu estou perdendo minha esposa, meu filho está com câncer e blá, blá, blá. Ele só falou assim: deixa eu olhar o seu joelho, tem calo o seu joelho? Esse é o nosso caminhar, gente. Não podemos fugir disso. Dobrar os joelhos dia e noite e clamar a Deus. Ezequias gritou tanto e ainda foi-lhe concedido 15 anos de vida, porque ele ia morrer naquele dia. Esther, diante de todos e com as suas servas, rasgou as vestes, se vestiu de saco e clamou a Deus. Diante de todos, se humilhou diante de Deus. Davi, José, ou seja, se eles eram reis, se eles são os ícones da nossa caminhada em Deus, quem somos nós para não fazermos no mínimo isso? Clamar a Deus, mas não é esse clamor de: ai Senhor, eu estou precisando de... Não, é agonia. Se nós estamos seguindo a Cristo, é o mesmo que Ele fez em todas as ocasiões. E lá, no Horto das Oliveiras, Ele agonizou pelo mundo, pelas pessoas a quem Deus confiou que Ele trouxesse para a salvação. Ele agonizou. Os seus apóstolos agonizaram. Os mártires da nossa Santa Igreja agonizaram. Por que nós queremos, como diz o nosso querido Padre Renato Leite, porque nós queremos ser tratados
à base de chá de flor de laranjeiras, afofados e acariciados como se fôssemos um bichinho de pelúcia. Meu irmão, se esse é o seu conceito, você está numa igreja totalmente errada. Muito bem, meus amigos, pela radioondacaeiras.com.br, o zap da rádio 11 44 42 08 44. Sejam bem-vindos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, no amor e na intercessão de vossa Santíssima Mãe Maria por todos nós, junto com São José, com toda a milícia celeste, santos anjos e arcanjos Miguel, Rafael, Gabriel, e com os nossos anjos da guarda. Sepulcrum Christi viventis, et gloria vidi resurgenti. Temos aqui o nosso grande amigo Claudemir, na escuta, Claudemir. Velhos tempos, né? Muito bem, temos aqui o Moisés Reis. Moisés, forte abraço. Obrigado por estar acompanhando o programa O Canto da Paz, aqui pela radioondacaeiras.com.br. Moisés, só confirma para mim, tá? A localidade depois, porque eu tenho aqui no meu WhatsApp, mas não estou conseguindo acessar no momento. Tá bom? Confirma para mim aí, para mandar um forte abraço. Eu espero que você venha mais vezes conosco e traga o seu pessoal aí também, que nós já conversamos sobre isso, né? Nós já conversamos de vitória no Espírito Santo. É isso aí, meu amigo. Forte abraço a toda a família. Obrigado por me acompanhar também pela rede de transmissão do Face e tudo mais. Eu sei do carinho que você tem pelas coisas da igreja. Cada vez mais formar esse grupo aqui, e, se possível, é lógico, né? Nós direcionarmos aqui para o programa O Canto da Paz, fazer um link direto, com perguntas, com tudo mais, estarmos na sintonia e, é lógico, em oração em Deus. Amém. Muito obrigado, meu amigo. Fica aí sintonizado que agora nós vamos para a segunda parte espiritual, que praticamente, gente, é o que vai nos acontecer. Nós vamos entrar, a Santa Igreja vai entrar no momento. Espera um pouquinho só, deixa eu só ler aqui. Adriana, sua esposa, seja bem-vinda também, sinta-se acolhida na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, no amor e na intercessão de Maria por essa família linda, por todos vocês, e aos demais que estão aí encorajados, meio envergonhados, que não querem participar, anota aí 11 44 42 08 44, faça parte aqui do link com o programa O Canto da Paz, e depois, é lógico, a gente pega e troca figurinhas, e a gente, através do Zap mais particular, a gente começa a formar um grande grupo aí, para nós elevarmos esse programa aqui às alturas, converter a muitos que estão por aí perdidos. Infelizmente, gente, eu não gosto de usar essa palavra infelizmente, mas eu sou obrigado a usar. Infelizmente tem muito cristão por aí perdido, olhando para o céu para ver se vê Jesus, mas não está dobrando os joelhos no chão. Não tem condições, gente. Nós vamos entrar agora no tempo do advento, e é uma coisa seríssima. É uma coisa seríssima e já contaminada de muitos e muitos anos. Coisas que eu não aceitava, eu não sabia porquê, e hoje eu entendo com mais clareza. Eu tenho discernimento total sobre tudo isso. Até mesmo daquela maldita musiquinha do Papai Noel. Eu pensei que todos fossem filhos de Papai. Lembra dessa porcaria? E eu não entendia por que eu não gostava disso. Porque há uma mensagem subliminar por conta disso, por baixo disso, para desviar o foco, que é o advento. Então, o que acontece no advento não é simplesmente o nascimento de Jesus.
é o início para que nós tenhamos uma consciência do nosso fim, da nossa Páscoa. Ele vai levar todos nós para a nossa Páscoa. Se nós não tivermos consciência desse nascimento no advento, nós vamos viver nessa festividade falsa, trocando presentes, cantando essa maldita musiquinha, contaminados por uma série de alegrias falsas, que são as euforias. Vai chegar meia-noite, vão soltar os rojões, vão se abraçar, trocar presentes, fazer uma simples oração. Ai, Senhor Jesus, obrigado e tal, por toda essa mesa farta. Mas aquilo que é espiritualmente, que deveria estar dentro de nós, que é nos prepararmos para a nossa Páscoa, para fazermos parte da ação redentora de Cristo quando for a Páscoa, da onde se deu início ao cristianismo, que foi na cruz. Pronto. Não se tem essa noção. Por quê? Porque comeu, bebeu e depois o dia seguinte voltou a ser um dia normal de trabalho, esperando o carnaval, aí esperando sei lá o que mais vai aparecer, esperando o ano novo, né, para dar pulinho lá na onda lá. São os cristãos batizados que fazem isso, infelizmente, porque se são pessoas que já seguem uma determinada seita religiosa, tudo bem, fiquem com Deus, sejam abençoados. Mas o pior não é isso, são os pagãos abençoados que dão tiro para tudo quanto é lado. E aí vai lá querer fazer essa parte que não é deles, mas querem se sentir bem, porque acham que tudo é de Deus, tudo é possível, tudo é permitido. Não é. Cada um dentro da sua religiosidade, cada um dentro da sua doutrina, cada um dentro do seu magistério. E você fazendo isso, automaticamente você está em pecado mortal, porque você foge do magistério da tua igreja. Deu para entender isso? Então, essa motivação do Natal, já de muitos anos, o que nós temos? A figura do Papai Noel. Praticamente você não vê outra figura nas propagandas, você não vê outra figura em lugar nenhum. É sempre a figura do Papai Noel. Você não vê o nascimento de Cristo nas televisões. Você não vê as fotos do nascimento, dando um layout, dando uma ideia do nascimento. E não é em manjedoura, tá? Para com essa coisa. É num coxo mesmo. Ele veio na humildade, na simplicidade. Ele se despojou do reinado dele praticamente. Ele manteve as características espirituais como a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas como carne que ele se fez, e mostrando para nós o que nós devemos fazer com a nossa carne. Ele se fez sarx. Padre Léo falava muito nisso. A carne que apodrece, a carne que envelhece, a carne que morre. Por isso que ele veio nessa pobreza. Ele não veio com cores reluzentes, com fogos de artifício, com balões pirotécnicos, não veio com nada. Ele fez da parte espiritual dele ainda o contato em Deus. Mas ele para nós é o jejum, penitência, oração e tudo mais. Deu para entender esse momento? Esse momento para nós no Advento, gente. Para nós no Advento, muitas pessoas fazem aí novenas de Natal, faz tudo aquilo dentro de uma coisa que eu tenho, eu acho que uns 8 vídeos mais ou menos, de vários sacerdotes, isso porque eu não quis procurar mais, condenando esse romantismo do Natal, essa porcaria que desvia as atitudes de um ser cristão apostólico romano. Vem com esse romantismo das coisas de Natal, Jesusinho numa manjedoura, e todo mundo se abraçando, e beijinhos, e tal. Gente, nós temos que nos reconciliar, sim, uns com os outros. Nós temos sim, mas há um limite. Temos que sair desse romantismo e buscar, através da virtude e da fé, a reconciliação com o próximo, porque ele deve estar na mesma caminhada que nós. E se a gente souber que ele está na mesma caminhada, estiver no sofrimento, nós temos que dar o suporte, como Cristo falou,
suportai-vos uns aos outros para sermos uma igreja una, santa, católica, apostólica e romana. Por quê? Porque o romantismo acaba. O romantismo gera falsas paixões. E isso tudo é uma enganação. É uma droga que depois você vai buscar essa euforia onde? No ano novo. Vai pra praia e vai festejar lá no sítio e vai fazer aquela loucura de novo, fogos, rojões, feliz ano novo, Deus é muito bom, eu tenho de tudo, tenho os amigos, é tudo isso. Esse romantismo precisa acabar. Dobra os joelhos e pergunta: Senhor, aonde o Senhor quer que eu esteja? No momento do seu nascimento, aonde o Senhor quer que eu esteja no momento da virada de ano? Eu, quando tive condições, eu comecei a passar a virada de ano lá na Canção Nova, já recebendo a primeira comunhão eucarística transubstanciada a nós, lá na Canção Nova. Meus momentos foram difíceis agora, durante esses 2 anos, então eu não fui para lá. Mas eu anseio, se Deus permitir, de ir sim, na virada do ano estar lá, não sob fogos, rojões e bebedeiras, mas sob a graça de Deus, a comunhão espiritual e a comunhão física transubstanciada. E aí eu vim aqui para dar uma ideia que essa igreja sinodal, ela quer desviar nós todos, quebrando dessa aliança de Deus, tirando esse poder de ligar as coisas de Deus com a terra e desligando aquilo que não presta com a terra, contaminando toda essa ação de novena de Natal, essa ação espiritual romantizada. Também, por que não, acolher o pobre, o necessitado, acolher isso, acolher aquilo. Então tem muita gente aí postando absurdos de coisas e não convertendo a ninguém, porque nós vamos caminhar sempre no mesmo lodaçal. A gente não vai esticar a mão por mão e falar: vem aqui, eu tenho um Cristo vivo, um Cristo ressuscitado, que você confiando, você recebe alimento, você recebe a guarda, a cura, a libertação. Eu tenho um Cristo em mim, crucificado, ressuscitado. Não foi isso que foi falado lá pro coxo, na porta do templo? Dinheiro eu não tenho não, meu amigo, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. Não foi isso que Cristo mandou avisar lá para o João Batista, que ele estava já quase para morrer, praticamente, mas como a parte da carne falou mais alto, ele pediu para chegar e falar: Senhor, pede lá para o Senhor dizer para mim se é esse mesmo Cristo que eu estou defendendo, eu estou aqui na prisão por ele. E ele mandou falar o quê? Aqui os mortos estão sendo ressuscitados, os doentes estão sendo curados e os pobres estão sendo não alimentados, gente. Os pobres estão sendo evangelizados. Por isso que Cristo chegava para alguns e dizia: teus pecados lhes são perdoados, mas não lhes curava. Porque para Cristo, quando ele via a alma daquela pessoa, via que através da doença que ele tinha ou das circunstâncias que ele tinha, ele criava muito mais pecados nele do que por conta da carne, que não valia nada. A carne praticamente não valia nada e não vale nada. É uma coisa que vai ficar largada por aí. Só no final que seremos resgatados para sermos semelhantes a Cristo. Então ele chegava, ele não curava, como aquele homem da mão seca, se eu não me engano. Não, aquele homem, desculpa gente, que estava na maca diante dos fariseus, e ele disse: o que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Mas ele perdoou o primeiro pecado, porque via que naquele homem criou-se um marasmo, uma mornidão. Criou-se pecado nele por conta da doença. Então Cristo deu muito mais valor à parte espiritual. E aqueles que ele curava simplesmente na carne, porque ele via que não havia tanta necessidade, os pecados, vão se dizer, seriam veniais, não seriam mortais.
Entendeu a relação com aquele coitado que estava na cruz, o ladrão? É isso tudo que nós estamos perdendo, gente. Nós estamos perdendo isso, esse contato espiritual que eu quero trazer a todos nós. Justamente esses 4 programas, desde o início que eu retomei aqui pela Rádio Onda, foi justamente para isso. Para dar essa base toda espiritual, para que quando nós entrarmos, a partir do ano que vem, não sei, porque agora nós vamos entrar no Advento, e eu quero tratar muito disso na parte espiritual, mas já com uma ideia boa para todos nós. Inclusive eu reforço a ideia de buscarem o programa O Canto da Paz lá no YouTube, que tem o 1º, 2º e 3º. Esse é o 4º programa, se eu não me engano, se o meu Tico e Teco deixar ali eu lembrar de tudo isso. São 2 horas de programa para dar uma base concreta para tudo isso. E é lógico, o programa depois disso vai ficar mais light, tá, gente? Fique tranquilo, que aí nós vamos entrar na questão da espiritualidade, nós vamos ter as musiquinhas, vai ser tudo diferente, mas é que eu preciso colocar tudo isso. E com a graça de Deus eu consegui trazer isso tudo antes do Advento, que é a minha preocupação maior, porque senão a gente não vai entender. Muito bem, então nós falamos de toda essa espiritualidade desde o começo, os ataques espirituais, dei a consciência e a parte concreta da palavra de Deus sobre tudo isso e tal. Mas há um momento nas nossas vidas que são mensagens subliminares que existem até os dias de hoje, e essas mensagens subliminares são mensagens estudadas há anos e anos para enganar a todos nós. Então não são coisas em que eles chegam de repente, como eu falei, do encardido. Eles não vão chegar lá e colocar a imagem do encardido mauzão, né, com os dentes e garras, atacando e tal, tudo mais. Não! Eles estão sedutoramente fazendo aquilo que eu estou explicando já desde o começo. Eles estão vindo com uma falsa verdade. Olha, o diabo não é tão mal como se pinta. Você viu, olha, no desenho lá pro seu filho, tem um diabinho lá, ele não é amiguinho de todo mundo. E quando vem ainda um suposto inimigo, ele defende os amiguinhos da rua. Olha lá o filme, o cara defendendo. Vocês entenderam? Então, como base de tudo isso, eu trouxe uma coisa que nós vamos prestar atenção agora, e que a partir de agora não vai ser a mesma coisa quando nós olharmos com os olhos da fé. De todas essas enganações, depois eu posso fazer até um programa aqui de mensagens subliminares, tá? São desenhos, layouts que existem nos veículos, por exemplo, nos desenhos de animação, existem em todos os lugares. Subliminares são coisas que a gente não percebe e que aos poucos vai bombardeando ideologias subliminares, vai bombardeando e você começa a perder a razão e a noção das coisas de Deus. Então, ou seja, você vai ter razões humanas das coisas de Deus, você vai conhecer a palavra, vai até citar salmos, vai citar versículos na palavra de Deus, mas você perdeu essa conexão espiritual. Então praticamente você vai continuar achando que está certo, mas está sendo enganado, e o pior, vai estar alimentando a outros. Então, gente, uma coisa que eu quero dizer, existe agora, já está retomando na TV, uma propaganda de um certo refrigerante mundialmente famoso. E vocês sabem que aqui na rádio eu não dou nome de político, não dou nome de placas de igreja, eu não dou nome de nada, que não posso, além de tudo. Não posso, além de tudo. Mas vocês vão saber do que eu estou falando. E essas mensagens subliminares que já voltaram, não é isso? Tem o caminhão lá, vermelhão, tem o Papai Noel e tal, aquela coisa. Vocês sabem do que eu estou falando, não é isso? Que inclusive se você buscar na internet, tem várias histórias aí, polêmicas, até da forma como foi bolada a garrafa, aquela coisa toda. Bom, muito bem. A frase, quando eu vi essa propaganda, ela tem um minutinho. Ela tem um minutinho só.
1 minutinho e 2, 1 minutinho e 7, não sei. A frase que eu olhei tudo aquilo, eu já sei que é uma contaminação, não tem jeito. Quando a gente está ligado espiritualmente em Deus, quando a coisa vem, a gente já percebe que é fria. Mas eu queria saber o que mais acrescentaram na propaganda. E ali estava a frase: liberte o que existe dentro de você. Ora, em primeiro lugar, vamos dizer com toda certeza o que há dentro de nós: o bem e o mal. Só que ele não fala: liberte o que há dentro de você. E essa liberdade que ele quer depende muito daquilo que nós buscamos, do que procuramos seguir. E por conta disso, muitos serão salvos, porque os seus olhos estão voltados totalmente para Deus. Então, liberte o que há dentro de você é libertar-se para as coisas de Deus, buscar a verdade. Tudo bem, até aí eu aceito. Mas como é uma propaganda subliminarmente enganosa, porque aquilo vai martelando, vai sendo martelado até o começo do ano, então a gente já sabe o que vem atrás disso, né? Por outra parte, que eu disse, né? Aos poucos vai sendo assim. Eu vou voltar a esse pensamento. Quando nossos olhos estão focados diretamente para Deus, quando a gente está com os olhos voltados diretamente para Deus, aquela outra parte espiritual que existe no ser humano, desde o pecado original, ela fica praticamente diminuída, quase chegando a zero. Você entendeu? Agora, quando a gente está nessa ideia, flutuando entre o bem e o mal ali, que a gente tem as razões de Deus, tudo é ecumenismo, tudo é de Deus, um Cristo de alta ajuda, um Cristo sem a cruz e tal, tudo mais. Essa é a parte perigosa que eles querem fazer com que a gente liberte. E aí ela vai ganhar forças através daquilo que nós vamos ver nessa falsa propaganda. Por que falsa propaganda? Porque é uma falsa ideologia de bem-estar. Vamos despertar o Papai Noel que existe dentro de nós. Praticamente é isso que está dizendo na propaganda. Só que nós somos cristãos. O que tem que despertar dentro de nós é o Cristo, não é o Papai Noel. Deu para entender o subliminar da coisa? Então eu vou colocar um pouco mais. O Papai Noel, ele vai tirar o centro de nós, que é Cristo, que deveria ser Cristo e permanecer, porque ele veio para a morte e ressurreição na cruz por todos nós, e é o único caminho para a salvação. Mas nós não estamos conseguindo ter a virtude de fé, nós não estamos conseguindo ajoelharmos, termos coragem de rezar no mínimo um terço. Não reza um rosário, reza um terço. Não temos coragem de orar pelos nossos inimigos, de nos reconciliarmos, de vivenciarmos uma igreja em comunidade. Nós não temos essa coragem de pegar a cruz e seguir a Cristo. Então, o que acontece? Eles fazem uma propaganda para dizer o seguinte: você bebe esse refrigerante e você vai se reconciliando com todos, porque todo mundo bebendo esse refrigerante fica numa euforia, que é aquela falsa alegria que eu disse, uma euforia, uma alegria extrema. Todos nós somos amiguinhos, a gente se concorda, a gente se aceita, entendeu? Então é uma maneira deles esconderem a força da virtude e da fé, da justificação pelas obras da luz. Eles tiram de nós, através dessa propaganda, o sentido de ser igreja, porque a gente não precisa. Nós estamos tomando refrigerante e todos que tomam são iguais. Ninguém mede a altura do outro, ninguém mede a cor da pele do outro, como se nós também fôssemos culpados de tudo isso. E é o ser humano que é o próprio culpado de todas essas coisas, essa parafernália de coisas. Essa parafernália de coisa, dessas atitudes, é o próprio ser humano. Mas eles querem colocar panos quentes, tampar o sol com a peneira e fazer com que a gente releve
tudo isso dizendo: tome esse refrigerante e tudo vai ficar na paz, tudo reconciliado. É como se diz, um paraíso aqui na terra. Olha quantas coisas, eu tenho certeza que quando você começar a ver essa propaganda, você vai perceber nisso que eu estou dizendo. Você entendeu? Porque ali ele diz que você é capaz de relacionar-se com os outros, é capaz de amar, de fazer o bem. Qualquer um pode ser Papai Noel. Você não precisa mais lutar, não precisa de virtudes de fé. O importante é ser feliz. Mas para isso, continue bebendo esse refrigerante e você usa ele em qualquer momento. A família está triste, ninguém está conseguindo se reconciliar. Entre na casa, abre esse refrigerante e todo mundo vai ser feliz, mesa farta e aquilo tudo que eu já disse, né? Muito bem, mas há detalhes ali ainda que vocês vão ver um trem entrando na estação. Os 2 primeiros vagões, se eu não me engano, eram vermelhos, mas eles vinham arrastando vagões de pessoas comuns que não bebiam refrigerante. E há uma certa apatia nessas pessoas, uma falta de comunicação, de acessibilidade de um para o outro. Mas o que acontece? Vocês já sabem, abre-se o refrigerante e todos eles podem se reconciliar. Então, essa ideia, porque é o seguinte, esse trem não vai para lugar nenhum, ele parou na estação, ele chegou onde ele queria, então ele passou a ser um trem todo da cor. E qual que é a cor? Exatamente, essa daí, tá? Do encardido também e tudo mais. Então, há um momento subliminar em tudo isso que nós devemos prestar atenção. Vocês entenderam o paraíso aqui na terra? Quem que vendia o paraíso aqui na terra? Agora vamos entrar. Quem que vende o paraíso na terra até hoje, enganando a muitos porque não estudam? Marxismo cultural. O marxismo cultural vendeu e vende até hoje, enganando a todos, esse comunismo, esse socialismo, né? As escolas de Frankfurt e tudo mais. Eles começaram a perceber que não adianta nós entrarmos em guerra, numa guerra física, com armas, com bombas e tudo mais. Então eles entraram numa guerra de contaminação da base. Qual que é a base? Crianças, escolas, faculdades, universidades. Então são lugares agora que o lugar que menos se fala de Deus é em faculdades e universidades. Fizeram perder a força de quem educava, de quem ensinava. Fizeram perder a religiosidade dos professores. Então agora um professor não tem direito a fazer mais nada, nem da aula ele tem direito, porque ele não pode exigir que o aluno faça provas. Entende? Como foi tudo maquinado e foi dado a todos a alegria de ser o quê? Não precisa estudar, gente. Não precisa mais estudar. Deu para entender? Porque ele não pode exigir, ele não pode se comprometer a barrar ninguém. Tudo isso tem uma maquinação, tá bom? Do movimento, do aumento populacional e de tudo mais que está ligado à diminuição, né, do contingente humano na Terra. Gente, tudo isso depois nós vamos entrar nesses méritos. Então veja bem, o advento tem que ser uma reação necessária espiritual contra o maligno, que distorce a verdade da vinda de Cristo, e para que a gente possa reatar essa reconciliação através de Cristo a Deus. Não há outro jeito, e tem que ser através do advento. Não há outro momento na igreja antes que tirem isso de nós. Antes que tirem isso de nós. Então, muito bem, meus amigos. Praticamente nós já estamos no final do programa. Para que a gente entenda que eu dou graças a Deus, né? Que tudo isso já foi feito com a graça de Deus, porque eu não sou merecedor de nada disso, mas Ele chamou de novo, como se diz, né? Quando questionaram Cristo,
E se os vossos profetas se calarem? E Cristo diz em Lucas 19, as pedras clamarão. Eu sou aquela pedra que vai para lá e para cá porque é chutada na rua. Eu sou aquela pedra que atrapalha dentro do sapato de muitos. Eu sou aquela pedra que estou começando a ser aquela pedra realmente que está para ser a pedra que vai auxiliar a todos a crescer na fé novamente, junto com outras que a gente vai fazer um muro, um castelo, nós vamos fazer uma escada, ou que seja fortalecida em Cristo nosso Senhor. Eu sou uma pedra apenas, mas você que está ouvindo aí, meu querido amigo Moisés Reis, meu querido amigo Claudemir, tem outros amigos que estão na escuta sempre, né? Muitos às vezes pelas condições não têm tempo para chegar aqui no horário e acabam ouvindo pelo YouTube. Tem a Kátia, tem a Roberta, tem tantas pessoas que estão me seguindo, graças a Deus. Eu estou conseguindo a me unir como pedra a outras pedras, e Cristo vai ser a argamassa que vai dar forças para fazer crescer em nós a espiritualidade cada vez mais unidas, para através dele nós conseguirmos passar por uma santa Páscoa e nos reconciliarmos em Deus. Então, Senhor Jesus, pela ação do Espírito Santo a nós, o Paráclito, o Defensor, que Ele prescrute as ações da nossa alma, veja o que está sendo feito em favor da Santa Igreja, transforme isso nas palavras que Deus quer ouvir, para que para nós retorne um fortalecimento na alma, uma cura, uma libertação para o nosso caminhar cada vez mais incisivo contra todas essas aberrações de sinodalidade, de igreja, dessa igreja sinodal, desse Papa Francisco que está totalmente perdido, ao qual a gente eleva as nossas orações para que ele se converta, assim como Pio X também precisou de conversão e tudo mais, e lutar em favor da Santa Igreja. Recentemente eu ouvi uma mensagem aí, eu recebi uma mensagem de que o Papa Francisco, ele disse um não ao sínodo da Alemanha, mas eu já fiz numa explicação de uma rede de transmissão o que quer dizer isso. Muitos estão se alegrando, e aqueles que não estão vendo os erros que estão sendo cometidos nessa igreja sinodal, está clamando de alegria, né? A todos aqueles dizendo: olha, tá vendo? Ele não é tão mal assim. Está vendo? Ele está proibindo as coisas. Ele é de Deus, ele é um servo de Deus. Muito bem. Então tome cuidado nisso que você está se alegrando. Não é assim. Espere para ver o resultado final da real intenção que eles querem com essa igreja sinodal. Porque tudo isso é uma base de estudo, é um teste para ver o movimento da população, do mundo, das decisões que estão tomando dentro dessa igreja sinodal. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. O fato dele ter proibido lá, ele já falou muitas coisas que também dava a impressão que ele estava em favor da igreja, mas a frase era tão tendenciosa, para quem conhece sabe que havia outras intenções por baixo disso. Que foi o caso daquela questão do aborto, que ele falou que a criança tem vida após 6 meses. É uma vida. E aí pessoas surgiram do nada dizendo: tá vendo? Ele é a favor da vida, ele está a favor da vida, ele reconhece que tudo bem, mas só que o nosso magistério não é esse. O nosso magistério, a vida se dá na concepção. Então ele pulou 6 meses de magistério ali. Então tem tudo isso, gente. A quem ele está querendo agradar? O que ele está querendo fazer? Precisamos tomar cuidado com isso. Não sabemos o que ele está fazendo. Amém? O nosso amigo aqui, Moisés Reis,
Ele está dizendo que ele recebeu um livramento de morte e agradece a Deus por esse livramento. Olha o pensamento de um cristão espiritualmente ligado. O apóstolo Paulo pediu: alegrai-vos sempre no Senhor, não importa qual a condição. Aqui no caso, meu amigo Moisés Reis, lá de Vitória do Espírito Santo, junto com a sua esposa, a família de Deus, reconhece que foi um livramento, mas tem que se alegrar em Deus. Mesmo que houvesse uma tragédia, alegre-se em Deus. É difícil? É muito difícil. Mas a carne para nós não pode valer nada. A primeira ação é espiritual. Quando Paulo nos diz: alegrai-vos sempre no Senhor, é sempre. Não existe meio termo. Eu tive um acidente também, uma vez na vida. Só que o pessoal que me conhece sabe que eu estava sempre em oração e continuo sempre em oração. Pego no volante do carro, tenho o terço na mão, eu caminho em oração. Pego na moto, trabalhando, caminho em oração. E o Senhor mandou uma visualização mostrando que eu ia sofrer um acidente. Eu só pedi: Senhor, que eu não quebre ossos. Mas se é da tua vontade e se essa visualização for tua mesmo, eu não entendo o porquê e nem quero entender. Eu quero entender para quê. O Senhor me mostra para quê. Mesmo assim eu aceito. E realmente aconteceu o acidente de moto. Eu me ralei todo, me espremi todo. Fiquei realmente por quase um mês muito dolorido. Mas eu lembro que quando eu me levantei do asfalto e eu peguei a moto e fui para o canto, né, porque eu estava atrapalhando o trânsito, eu estava sendo o motivo de lombada ali, né? Agora eu dou risada, mas doeu muito. E eu disse: Senhor, eu não entendo por quê, mas o Senhor vai me mostrar para quê. Eu tenho certeza disso. E eu rezei Pai Nosso, Ave Maria, até chegar num canto e me sentar num canto e esperar o socorro. Então foi isso. Depois de um tempo, aconteceu umas coisas depois, e aí ele me mostrou para que aconteceu isso. Deu para entender essas coisas, gente? Então eu agradeço imensamente também a sua participação. Que Deus abençoe você e sua família. Mas lembre-se, cristãos apostólicos romanos, para de perguntar o porquê para Deus, pergunte para quê. O falecido Padre Léo ensinou isso para nós. Pergunte para quê. Ele vai dar um livro de instrução para nós sobre os motivos que ele nos usa para a nossa santificação, nosso fortalecimento espiritual, para tudo isso. E eu peço a você, Moisés, aquilo que eu já conversei com você, tá bom? De nós, cada dia mais, nesse programa, fazermos um ponto de união para todos aqueles que estão despertando nessa fé que já deveria estar descontaminada. Mas nós temos um trabalho de descontaminação para fazer. Nós temos um caminho a seguir. Então nós precisamos fortalecer esse programa e outros amigos que estão por aí. A gente tem que começar a voltar a ser pedra, realmente, para clamar a Deus e fazermos parte dessa ação redentora e um dia sermos dignos de chegarmos em Deus e falar: Senhor, nós somos servos inúteis, mas nós tentamos, Senhor. Nós fizemos nada mais do que a nossa obrigação, mas nós tentamos. Bem ou mal, nós tentamos, Senhor. Amém? Então que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, nos encaminhe, nos direcione, nos cure, nos liberte. Que Nossa Senhora, com a sua poderosa intercessão e também pelo poder que lhe foi concedido de esmagar a cabeça de Satanás e todo o seu reino, passe à frente das nossas vidas, derrubando portas, portões, muros, muralhas, derrubando e quebrando correntes e cadeias, desatando os nós das nossas vidas, junto com a intercessão poderosa de São José. Com todos os santos, anjos e arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, e com os nossos anjos da guarda. Desça sobre nós a bênção,
a graça, a paz, a reconciliação em Cristo nosso Senhor, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, meus amigos, e até terça-feira que vem, se Deus quiser, e nós entraremos já na parte do Advento. Amém?